Olá, boa noite a todos que agora nos assistem neste momento. Espero que vocês estejam bem. Como tem passado? Já fizeram as suas preces, as suas meditações? Não? Faça sempre para a gente sintonizar lá em cima em Jesus os nossos corações. Hoje, 23 de outubro de 2022, domingo encerrando, mais um ciclo começando. Então tenhamos força, coragem e esperança. Cuidem-se, evite aglomerações, lave bem as suas mãos. Use sempre máscara, use sempre álcool gel quando vocês saírem. Nunca se esqueçam disso, faça parte de vocês, que lá em cima eles façam a deles. A pandemia não acabou. Vamos nos conscientizar sempre isso e vamos valorizar a nossa vida, que ela é linda e maravilhosa, mas passa no piscar de olhos. E vamos valorizar também a nossa saúde em primeiro lugar, com amor e alegria nos seus corações. Vocês hoje agradeceu? Agradeça todos os dias, desde a hora que vocês levantam e acordam, orando e vigiando sempre os seus pensamentos. Sintoniza sempre com Jesus. Hoje, o nosso palestrante, Aurélio Gama, o meu conterrâneo lá de Goiás, agora está morando em Caruaru, Pernambuco. É a primeira vez dele que ele vai fazer a palestra para nós. O tema dele é doenças do corpo e do espírito e a sua cura. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Boa noite, que Jesus te abençoe. Então, vou esperar as pessoas adentrarem neste momento. Hoje é o encerramento da palestra. Dia 30 não haverá palestra, porque tem o segundo turno das eleições em algumas cidades, certo? Eu vou esperar o nosso palestrante chegar, né? Vamos sintonizar, certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer todos os dias o aqui e o agora, que o nosso palestrante de hoje possa ser inspirado pelos bons espíritos e aqueles que estão todos aqui nos assistindo, os presentes e os ausentes. Que a paz esteja com todos vocês hoje, que assim seja. Olá, Orânia, seja muito bem-vinda, boa noite, que Jesus te abençoe. Então, vamos chamar o nosso palestrante. Já chamei, né? Só falta ele me aceitar, né? É a primeira vez dele que está aqui conosco, no Estudando o Evangelho. E hoje é o encerramento. Olá, Marisa, seja muito bem-vinda. Boa noite, que Jesus te abençoe a cada uma de vocês que está adentrando no Estudando o Evangelho. Vamos aguardar nesse instante o nosso palestrante. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um joinha, tá? Senão eu coloco o fone de ouvido, certo? Vamos aguardar. Ele acabou de recusar o meu convite. Vamos esperar mais uns instantes. Muito obrigada, Marisa. Vamos aguardar mais uns instantes, que ele recusou o meu convite, né? Mas vamos esperar mais um instante, né? Manter a calma, né? A serenidade.
Já chamei ele novamente. Olá, Cleide, seja muito bem-vinda. Boa noite, que Jesus te abençoe. Vamos aguardar nesse instante. O tema do Aurélio Gama é doenças do corpo e do espírito. Você e a sua cura. Este é o tema. Ele já entrou. Olá, Aurélio, boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Boa noite, Tavani. Paz, amor e luz a todos. É um prazer e alegria estar aqui com vocês nessa noite de domingo, tão calorosa para nós aqui no Nordeste, mas de muito agradabilidade o clima, para que nós possamos ter uma noite de muita harmonia, muita compreensão e podermos compartilhar, né, juntos esse momento que é tão gratificante. Eu já fiz a prece inicial, tá? Eu que te agradeço, Aurélio. Eu já fiz a prece inicial e você faz a final, tá certo? Perfeito, obrigado. Aí você pode apresentar para o pessoal, depois você pode divulgar o seu trabalho. Fique à vontade, agora a casa é sua, Aurélio. Tá certo. Tá ouvindo bem? Tá boa a imagem? Dá um joinha, pessoal. Tá, é porque eu tive que mudar de local, porque tá tendo um... Eu moro a 1,5 quadra de uma praça, e tá tendo um showmício lá, um encontro, e aí eu tive que vir aqui pros fundos aqui, para poder não sofrer tanta influência. Mas eu acho que tá legal. Se vocês ouvirem alguns sons estranhos, não se preocupem que não é espírito se manifestando, é humano. Mas legal. Então, o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a questão da saúde, né, física e espiritual, cujo tema principal dessa proposta é nós trazermos fazermos uma analogia, na realidade, que a saúde ela é constituída a partir do momento que você se encontra em diversos parâmetros, que você pode se dizer assim, estou saudável. Mas o que é saúde? Nem sempre estar saudável é sinônimo de que você não tenha nenhum tipo de doença ou de alguma anomalia física, né? Então eu alavanco o nosso encontro de hoje num subtítulo, doenças do corpo e do espírito, né? Onde você é a sua cura. E aí, o estudo que nós vamos fazer, nesse diálogo, né, que nós vamos ter aqui nessa noite, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, dos itens 5 a 11, cujo título do capítulo é A Fé que Transporta a Montanha. Mas, inicialmente, nós precisamos entender e compreender que a fé, para muitos de nós, ainda é algo assim, talvez, eu não diria incompreensível, mas de alguma forma, talvez
não tenhamos a verdadeira convicção da fé. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, eu tenho fé. Então a gente está sempre transferindo a fé numa condição de algo, de alguém ou de alguma coisa. Mas a fé, como diz no Evangelho, ela é uma ação íntima. Né? E nesse capítulo mesmo, no item 5, que fala sobre a questão do poder da fé, ele traz, Kardec mostra, através do comentário do Espírito de Verdade, fazendo a analogia das palavras do Cristo, em que a fé, ela se demonstra de uma forma como uma energia, uma ação magnética, algo que extravasa em nós. E esse processo dessa energia da fé, ela é algo que hoje nós podemos dizer, eu digo isso sempre, Jesus foi mais do que um modelo, foi mais do que um guia. Jesus trouxe e deixou nas entrelinhas os ensinamentos para que nós possamos, não é interpretar palavras, textos, não, mas sentir aquilo no nosso íntimo tão profundamente que essa decodificação, ela é muito pessoal. Porque, veja, Tamani, quando a gente fala da questão da fé, você tem uma ideia, eu tenho outra, as pessoas que estão aqui presentes, estão nos ouvindo, têm outra, a ideologia católica tem outra, a filosofia, né, budista, hinduísta, taoísta, e assim nós vamos, dentro de um contexto, entendendo o que a fé realmente nos mostra. E aí, nesse processo, me permita interromper, mas me controla no tempo, por favor, tá? Quando tiver aí faltando quando tiver já com 30 minutos, você me dá um alô. Certo. Veja, nós podemos dizer hoje, com toda certeza, que quando Kardec trouxe, e no Livro dos Espíritos é muito claro, quando a ciência, veja, quando a ciência e a religião, a ciência e o conhecimento, né, filosófico, moral, caminham juntas. Uhum. Então, nós vemos a história da própria humanidade, em muitos momentos, a religião como um todo tentou se apoderar desse conhecimento, não levando a todos, como hoje nós temos esse acesso de uma forma muito clara, e é preocupante até como esse acesso é tão aberto, porque as pessoas estão vulneráveis, estão nesse conhecimento e que acaba criando distorções. Então, lá atrás, quando nós vimos lá o poder, né, em que a igreja, quando eu coloco aqui, eu falo de um modo geral das religiões que buscavam domínio sobre o próprio homem, uma forma de conter e não permitir que o conhecimento e até mesmo a própria educação era algo muito tolhido. Então, quando nós falamos da questão da ciência, hoje a ciência ela está pegando um veio que se aproxima do aspecto em que cada vez mais o campo espiritualidade está se fazendo presente. E quando eu falo espiritualidade, eu não me refiro à doutrina espírita apenas. Eu trago a visão de que espiritualidade, isso é um dos meus programas no YouTube, Conexão Espiritualidade, eu sempre falo isso, que não é um privilégio de uma religião ou de uma doutrina ou alguém que descobriu a espiritualidade. Não. Espiritualidade sempre existiu e sempre vai existir, independente do veio religioso, da concepção que eu dou a tudo isso, porque ela é algo natural, faz parte da natureza, do complexo, de todo o cosmos, porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, não importa, Jesus trouxe
há muitas moradas nas casas do meu Pai. Então a gente entende muitas vezes que, e nós perdemos essa visão, trazendo que nós somos os privilegiados. Nós somos, sim, temos o privilégio de estar encarnados, porque a oportunidade que nós temos é única. Nós temos aí, segundo Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, cerca de 50 bilhões de espíritos que compõem o nosso orbe. 8 bilhões estão encarnados, o restante está aí, à nossa volta, interagindo conosco o tempo todo, conforme a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos interagem conosco, nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. E aí nós trazemos conosco essas convicções e que muitas vezes a gente não tem essa noção. E as doutrinas espiritualistas, e aí nós vamos ter 4 classificações que é importante a gente conhecer, que nós temos, por exemplo, as pessoas que são ateias, aquelas que não têm uma crença, são ateus, não acreditam em Deus e nada, né? Temos aquelas que são materialistas, que é tudo aqui, acabou, acabou, não tem mais nada, não tem nem o antes nem o depois, é só o que vale é o que está aqui. Só que caixão não tem bolso, roupa, né, mortalha não carrega bolsa, nem mochila, nem mala, nem nada. Bom, a gente respeita, eu acho que é importante a gente conhecer e entender que cada um de nós estamos no nosso tempo e então estamos no nosso melhor momento reencarnatório. Esse agora é o nosso melhor momento. E temos aqui as doutrinas espiritualistas, que podemos dividir em 2 vertentes. Aquelas que acreditam na sobrevivência de alguma coisa após a morte, certo? Uma alma, um espírito, uma essência, alguma coisa. E aí nós temos os católicos, evangélicos, né? Que se posicionam, os espíritas e todas essas doutrinas que trazem essa visão que algo sobrevive após a morte. Não importa se vai ficar dormindo esperando o juízo, o arrebatamento, isso aí é um outro contexto, é da ideologia de cada um. Só que dentro dessa vertente espiritualista, nós temos as filosofias reencarnacionistas, que são aquelas que permitem um ciclo. E aí eu quero fazer aqui uma observação, porque nós temos, e está bem claro isso no Livro dos Espíritos, na Gênese, em que trata lá sobre a questão da reencarnação. E que há uma das leis cósmicas que traz esse processo é a lei de causa e efeito. Toda ação, ela denota de uma reação contrária na mesma intensidade. Nós temos isso na física, na primeira lei de Newton e tudo mais. E nós vemos hoje, eu estudo física quântica, e nós vemos que existe um processo no universo em que essa mudança, essa frequência, essa energia, essa vibração, porque Deus é uma vibração de amor, de paz, de harmonia, é uma frequência harmoniosa que tudo está num processo de equilíbrio. Ontem fizemos um encontro, né, que é denominado um dia de cura, um dia de iluminação, e se baseou totalmente durante o dia. Foram 10 horas esse encontro, em que o grande processo era o nosso autoconhecimento, reconhecermos que nós somos uma frequência em sintonia com o universo divino, com o sagrado. Então, quando nós estudamos a física quântica, e essa frequência, nós somos corpos, que existe uma frequência, somos energia, e nessa frequência, nesse contexto em que nós estamos inseridos no universo, as leis que regem esse processo, existe uma força que a tudo isso equaliza. Se nós olharmos de um modo geral, existe o caos. Se essas leis cósmicas, universais, do universo, não interagirem, é como se fosse você derramar uma jarra de bolinhas de gude no chão. Vão pipocar, cair para tudo quanto é lado. Então, essa lei que harmoniza, que estabiliza todos os processos,
E aí eu apresentei nesse encontro um vídeo que ele começa mostrando toda a influência cósmica, toda a essência. É um vídeo ilustrativo que traz essa visão, e ele vai fazendo uma lupa. Aí vai passando pelas constelações, pelas as galáxias, pelos universos, e vai cada vez mais se afunilando, chega no nosso sistema solar, chega no nosso planeta, na Terra, e vai cada vez mais fazendo uma lupa, como se fosse um microscópio, passando pelas pessoas, pelas cidades e tal, passa por uma gota d'água, e nessa gota d'água ele vai se aprofundando cada vez mais. Aí passa pelas moléculas, pelas células, moléculas e tal, e chega nos quarks, que é a menor partícula de energia, que elas não se tocam. Uma das leis do universo são o eletromagnetismo. E ali, quando chega nesse micro, que é a menor partícula que hoje, que o quantum, né, que gera o fóton, que irradia a luz, você tem o espelho do universo onde nós vimos lá atrás. E aí nós trazemos aquele conhecimento em que o macro e o micro, eles se espelham. Nós somos o reflexo do macrocosmo. Por quê? Porque nós somos a centelha divina. Essa presença magnânima está presente em cada um de nós. E aí quando a gente fala da questão da fé, essa energia, essa ação magnética, e que ela, vamos dizer assim, uma palavra que talvez nesse momento é a que me inspira, em que ela explode dentro de nós. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquela pessoa religiosa, não importa a religião, mas vamos pegar uma referência, só para a gente poder fazer essa analogia, aquela pessoa que tem que é fervorosa na sua fé, que acredita, que ora, que faz um terço, que vai numa missa, que frequenta uma casa espírita, e que busca ali o esclarecimento, e consegue trazer isso para o seu dia a dia, numa vivência diária. Lá atrás, quando Moisés estabeleceu as leis do Decágono, ele dizia lá, temer a Deus, honrar vosso pai e vossa mãe, ou seja, a sua ancestralidade, as suas origens. E onde estão as origens, as nossas origens? Na força divina. Então, essa questão de nós honrarmos, sermos temente a Deus, é exatamente isso, estarmos agindo conforme a nossa consciência traz para todos nós. E aí Kardec pergunta, aonde está e onde estão as leis de Deus? Como eu sei do certo e errado? Na nossa consciência. Isso de verdade é bem claro. Ele responde, a sua consciência é seu juiz. Então a questão da fé, do poder da fé, como traz esse capítulo 19 do Evangelho, ele mostra que o homem, ele emana dele um fluido, uma energia, uma potencialidade que pode transformar. E aí nós vamos ver hoje na ciência como alguns médicos, que alguns deles não têm nenhum vínculo religioso, e nessa questão é importante a gente traçar, porque são médicos renomados que hoje estão buscando respostas. Aí nós vamos lá buscar, por exemplo, Bruce Lipton, médico, PhD em Harvard, dirige um hospital e começou a fazer algumas pesquisas no campo humano dessa energia, onde ele trouxe as terapias, vamos dizer assim, começando pelo que isso acontece, por que transforma, né? E aí nós vamos ver que nesse contexto todo, ele vai aos poucos conhecendo e fazendo os testes em que as alterações na nossa estrutura física começam a ser notadas a partir do momento em que nós vamos mudando a nossa forma de pensar.
a nossa ideologia, a nossa maneira de ver, de ser, e começamos a ter benefícios nisso. E aí, tanto que ele escreveu um livro chamado Medicina Vibracional. E ali ele faz diversos testes, porque, assim, num seminário que a gente tem, que eu preparei, onde a gente fala sobre isso, inclusive é voltado para a formação de médiuns, né? A gente traz isso com são cerca de 12 horas de seminário, entre aulas e práticas. Então ali ele mostra o que ele conseguiu descobrir dentro desse processo. Aí nós temos o outro, que através do mesmo conhecimento, mas em um outro formato, ele traz lá, que ele escreve um livro, chama A Biologia da Crença. Um médico, geneticista, ou seja, biólogo, que começa a fazer um estudo sobre a questão da crença. E a teoria que ele levanta, e ele pesquisa, é que a nossa mente, ela tem responsabilidade nas alterações das estruturas dos núcleos das células. Só que ele traz isso no campo científico, provando através de testes e pesquisas que a nossa mente tem o poder, tem toda a capacidade de alterar. E não é só uma estrutura da célula. Altera a estrutura do DNA e o RNA, que são os dois componentes genéticos da formação do corpo. E lá ele traz uma teoria, através da epigenética, em que essa visão, ele demonstra que está acima da genética. Porque até então a nossa visão newtoniana, através de Newton, é que o corpo é o regulamentador das células. Tudo está contido no corpo físico. Só que a teoria einsteiniana, de Einstein, em que ele diz que tudo é matéria e matéria é energia, ele muda isso. Aí nós vamos pegar esse gancho através do início de 1950, em que a física quântica começou a ser tratada com uma visão um pouco mais ampla. E aí o que Bruce Lipton traz nesse livro, A Biologia da Crença, ele mostra que, a partir do momento que a nossa mente, o nosso cérebro, né, nós temos ali a formação dos neurônios, que os neurônios são células que na nossa estrutura física são as únicas células que não se regeneram. E elas não têm comunicação, elas não tocam. Então, todas são por sinapses, que são influências magnéticas, elétricas, que faz toda essa comunicação. E lá ele faz um processo em que ele faz, através da tomografia, através de raio-x, através de outros equipamentos, ele mostra que os nossos campos cerebrais, através de luminosidade, né, das comunicações do nosso cerebelo e o campo hemisfério esquerdo e direito, eles possuem propriedades diferentes à medida que nós também reagimos mentalmente. E aí ele trouxe aqueles que são fervorosos na fé. Então ele usou de todas as ferramentas. E aí ele mostra e demonstra que essa capacidade regenerativa não está contida na nossa reação física, não é no DNA, está na epigenética, ou seja, na ação em que a nossa mente interfere fluidicamente, energeticamente, no campo vibracional da célula, porque a célula tem uma estrutura que é uma membrana eletromagnética, que ela se comunica. Então, da mesma forma que o nosso universo, que o nosso sistema solar, que a Lua está presente em torno da Terra, que ela não se afasta uma fração de 1 grau, é regida pelo campo eletromagnético. Os nossos planetas, que estão no nosso orbe aqui, no nosso sistema solar, estão contidos pela ação magnética de uma energia, potência que estabiliza. Caso contrário, nós teríamos o caos. Essa mesma fonte
essa mesma energia, esse mesmo processo, essa mesma lei cósmica rege a nossa estrutura física. Veja que os nossos elementos de construção do nosso corpo físico, e aí lá no Velho Testamento, viestes do pó e ao pó retornará. É o nosso corpo físico. É o que a Terra nos propõe para sermos acolhidos nesse plano. E aí o pensamento hindu, que lá dos Vedas, traz que a visão que eles têm é tão profunda e a gente não olha para isso, porque muitas vezes nós estamos contidos, restritos, num pensamento filosófico, e a gente não abre espaço para conhecer o que existe além disso. E lá eles dizem o seguinte: tudo que está à nossa volta, nesse campo físico, daqui na Terra, é acessório. É instrumento que nos serve. O nosso corpo físico é um acessório que nós, como espírito, como consciência, somos permitidos para aqui estarmos. Então, veja, Tavani, que tudo está contido em propósito. O que viesse do pó e ao pó retornará é a analogia de que estamos momentaneamente. Eu não sou Aurélio, como você não é Tavani. Você está como Tavani. Olha, Adriana Cordeiro, aqui de Brejo Amado de Deus, acabou de entrar. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Como a Adriana não é Adriana. Ela está como Adriana, como eu estou como Aurélio. A nossa consciência que permite estar. Então, nós estamos inseridos no campo físico, na fisicalidade, com um propósito de nos reeducarmos, de aprender. Ninguém veio aqui para pagar nada. Eu, pelo menos, não trouxe um caderninho, não trouxe nada dizendo que eu estou devendo alguma coisa. Mas a minha consciência, através dos meus sentimentos, vão me mostrando as minhas sombras. E o propósito que nós vemos, que precisamos entender da reencarnação, é exatamente esse, que nós estamos num propósito de reeducação, de reconfiguração. E aí nós vamos ver que a lei de causa e efeito, como traz Kardec, se não houver no ser, no indivíduo, uma mudança, nós vamos ficar dentro de um ciclo repetitivo de reencarnação, como dizem os filósofos holísticos, chama roda de Sansara. Nós estamos inseridos naquilo e não muda. Então, quando nós estamos num contexto em que a lei de ação e reação, de causa e efeito, nós precisamos mudar o sentido. Nós precisamos renovar. Então, a lei de ação e reação, ela vai interagir para que os nossos campos, as nossas atitudes sejam renovadas. Então, a lei de ação e reação implica em renovação. E como eu me renovo? Nascendo no outro corpo, isso não muda nada. Porque eu vou trazer comigo todas as minhas mazelas. Elas estão aqui. Como se fosse uma maleta colocada nas minhas costas. Mas, a partir do momento em que eu vejo um propósito, em que eu busco esse propósito, e esse propósito, ele me traz. E aí nós vamos entrar num campo que é extremamente delicado, em que muitas pessoas colocam, não, eu estou sofrendo porque eu mereço, porque Deus quis assim, porque eu tenho que sofrer, porque eu preciso pagar o que eu devo. Opa, errado, visão intermitente, totalmente errado. Deus, primeiro, Deus é pai, fonte criadora, não é padrasto. Apesar de ter muito padrasto que é melhor do que pai. E por aí nós vamos. Então, em nenhum momento, Deus criou os seus filhos, os seres no universo, para sofrerem, para viverem num próprio caos interior, para que pudessem ser experimentados, como se a Terra fosse um laboratório, e não é. Como se a reencarnação fosse um castigo, e não é. A reencarnação é a misericórdia divina para que, filho, vá, recomece, faça de forma diferente, reconheça as suas necessidades
Então, a reencarnação nos propicia estarmos do lado de pessoas afins. Não importa. O que eu fiz contra fulano? O que eu fiz? Não é o que você fez, é o que eu posso fazer a partir de agora. Chico sempre falava isso. O ontem você não toca mais, aconteceu. O futuro é incerto. O hoje, agora, é o que importa. Você pode fazer de forma diferente. Está lá na física quântica, todos esses processos. O amanhã existe de infinitas possibilidades, porque as minhas decisões agora mudam. Veja que tudo isso depende das nossas escolhas. E essa é a questão do livre-arbítrio, que também interpretamos de forma totalmente equivocada. Eu tenho que passar por isso, eu tenho a liberdade de escolher, mas eu prefiro ficar no sofrimento, como se fosse um castigo imposto por Deus. E não é assim. Isso vem da nossa mentalidade, do começo, lá onde nós fazíamos as nossas oferendas, os sacrifícios, aquela visão em que ainda trazemos em nós a questão dos altares, das devoções, aprisionados nesse arquétipo, ainda lá, tão restrito, tão lá atrás. Então nós precisamos, sim, usar o nosso livre-arbítrio, mas com consciência, presente, nesse momento, olhar o aqui e o agora, que é a força maior que nós temos. Viver no passado só nos traz, muitas vezes, situações extremamente complexas. O que é a depressão? É o nosso atrofiamento do agora, onde nós estamos inseridos somente no passado, na dor, no ressentimento, na mágoa, e aí nós vamos trazendo tudo que aconteceu, como se aquilo tivesse que carregar um trem de vagões com essas dores. Aí o que é a ansiedade? É eu estar vivendo no futuro. Nossa, eu preciso chegar lá logo, eu preciso reconhecer, eu preciso encontrar com alguém. Então eu não estou vivendo o agora, o presente. E aí o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de sermos seres divinos. Jesus disse que aos seus apóstolos, se não curares, se não pudesses curar aqueles, porque não tivesseis fé. Então nós somos, a todo momento, nós estamos nos deparando com a nossa realidade. Tavani é meu espelho. O que eu identifico em Tavani é aquilo que eu reconheço em mim. Eu não consigo identificar algo em alguém se eu não tiver primeiro dentro de mim. Quando eu falo de amor, é porque eu consigo identificar no outro o sentimento de amor, o ressentimento. Quando eu olho para os defeitos, quando eu olho para as anomalias, quando eu olho para os comportamentos morais, eu tenho que ter essa visão, esse conceito, porque eu já experienciei isso em algum momento. Então, essa transformação, esse processo, ele começa assim. E só existem doenças, a Organização Mundial de Saúde já atesta, só existem doenças porque existem doentes. Então, em nós, está presente, está regente a verdadeira mudança. O verdadeiro princípio da nossa cura. Então, quando nós falamos dos males físicos e morais e espirituais, nós estamos trazendo para o nosso momento presente todo esse contexto. Mas eu posso fazer diferente. Então, quando nós falamos da questão da fé, a fé, ela desperta em todos nós os instintos mais nobres, que nos direcionam para o bem. É a base da regeneração. Porque a fé, ela é algo intangível, como o amor, como Deus, como muitas coisas. Mas nós podemos vivê-la de uma forma plena, porque ela é a base, regeneração. E tem um detalhe, que ela é tão forte e durável, que a partir do momento que nós começamos a buscar, a querer e a trabalhar dentro de nós esse sentimento, eu vou fazer diferente. E aí nós temos um livro que é muito bom, e quem puder ler, chama Mãos de Luz, de Bárbara Brennan.
uma médica enfermeira que, ao longo de alguns anos, usou uma técnica que ela denominou de mãos de luz, que era a imposição das mãos, irradiando luz, irradiando fé, irradiando amor em seus pacientes. Aí nós vamos ver as pessoas que vão na casa espírita, recebem um passe, estão ali, vão buscar essa melhoria, né, espiritual, física, em todos os sentidos. Mas nós temos também aqueles que vão, por exemplo, na igreja, que recebem ali a Eucaristia, que é o poder da fé, porque é uma base sustentadora de respeito, de honrar nesse processo. Aqueles que vão, por exemplo, na igreja evangélica, eu conheço muitas pessoas que se transformaram vivendo e acreditando numa base filosófica religiosa que tinha uma vida totalmente distorcida. Eu morei no Rio de Janeiro por 5 anos e eu sou um homem do mundo, né? Já morei aí nesses últimos 40 anos em mais de 15 cidades diferentes em 8 estados. E lá no Rio de Janeiro tinha uma questão importante, e eu quero ressaltar, que nos morros, e lá na empresa que eu trabalhava, no Pão de Açúcar, tinha lojas espalhadas nessas regiões, e eu tinha que estar visitando, eu tinha que estar, era meu trabalho. E eu observava uma coisa, que você não via torres e igrejas, você não via templos espíritas, casas espíritas e tudo mais. Você via lá uma portinha, lá, e em cima escrito assim, Deus está aqui, Assembleia de Deus. E aí o trabalho que esse pessoal fazia, de formiguinha, de estar com a Bíblia, às vezes está ali e tal, eram os que se propunham a subir os morros, apesar de todos os riscos, apesar de todas as dificuldades, mas isso não os demovia do sentido de levar ali uma visão. E eu conheci muitos trabalhos feitos por eles, feitos por instituições espíritas, feitas por católicos, tanto lá quanto em Salvador, em regiões de alto risco, em que a presença deles mudou a comunidade, mudou a visão daqueles que estavam ali, de famílias que tinham sérios problemas com dependência química, com tráfego, com tudo, e começaram a mudar isso. Quando eu morei em Manaus, nós fazíamos um trabalho no presídio feminino, visitação às internas, que estavam ali cumprindo penas de 15, 20 anos, por todo tipo de julgamento. E nós íamos lá uma vez por mês, porque é só assim que era permitido, e nós íamos alternando, porque a cada 15 dias era uma instituição. Então, antes de nós, vinha uma instituição evangélica. E nosso era o último sábado do mês, nós íamos no sábado. E quando eu conheci esse trabalho lá, eu achei muito interessante, porque já era feito há 10 anos. E tinha um grupo de 7 a 8 mulheres, que quando vinham, que era feito no refeitório, né, com todo mundo ali, então, no máximo 3 pessoas podiam ir, só aquelas pessoas eram autorizadas, e a gente levava revistas que elas pediam. Desculpa. E aí passava por eles, que tinham que olhar tudo direitinho. Aí elas iam para o encontro no refeitório, trazendo o Evangelho debaixo do braço. E a Bíblia. Veja, Tavani, que não existe barreiras, não existe fronteiras, não existe limites para aquele que realmente busca a sua cura. E aí, quando nós vamos ver, através da ciência, em que Bruce Lipton traz isso, a regeneração, a mudança de tudo aquilo que vinha fazendo. E aí nós temos exemplo, por exemplo, que Bárbara Brenan traz no seu livro Mãos de Luz, e tantos outros exemplos, tantos outros livros, que hoje a ciência em si tem buscado, de alguma forma, trabalhar essa visão. Então a nossa mente, ela é um poder, é frequência. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele traz lá no seu relato, no capítulo, e Evolução em Dois Mundos,
em que a mente ela tem um poder de transformação. Ela é capaz de transformar como degenerar também. Quando nós vivemos num processo, uma simbiose mental, na auto-obsessão, em que tudo meu não presta, eu só vivo assim, a nossa fala tem poder, vibra. E como ela vibra, ela interfere no ciclo que está à nossa volta. Nós vivemos num mundo de vibração, o universo é vibração. E esse conhecimento é importante porque quando nós fazemos essa autoanálise, nós precisamos reconhecer que em nós está essa capacidade de mudança. Então você é a sua cura. Porque se eu não mudar a minha forma de pensar, se eu não mudo as minhas atitudes, eu espero que o outro venha e faça, eu estou indo lá, mas não estou vendo resultado nenhum. O médico me passou lá uma bateria de exames, passou um monte de remédio. Eu tomo remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar em pé, remédio para comer e tal. E não está adiantando nada. Eu estou refratário a tudo isso. Eu não consigo trabalhar dentro de mim a minha aceitação. Porque em muitos momentos eu não estou vivendo o eu. Eu não estou vivendo o presente. Ou eu estou vivendo as minhas mágoas passadas, vivendo no passado, ou eu estou vivendo o futuro, a ansiedade de querer. E eu não consigo viver o presente, no sentir o aqui e agora. E aí eu perco a oportunidade. De repente, acaba a reencarnação. Aí nós adentramos no plano espiritual sem nada ter acontecido. Sem nada ter mudado. Pelo contrário, e muitas vezes estamos carregando uma bagagem maior do que a que nós trouxemos. Então veja que essa transformação, ela começa de dentro. Ela começa no nosso interior. Boa noite, Elane. Elane aqui de Campocinho de São Félix. Seja bem-vinda. Então, você tem um minuto, viu, Aurélio? Um minuto. Tá bom, já estou encerrando. Então, quando nós falamos que nós somos a nossa cura, é porque nós precisamos reconhecer as nossas necessidades de mudança. Reconhecer que dentro de nós temos todas as potencialidades. Jesus disse, sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Porque nós somos seres de luz. Apenas não deixamos que ela brilhe. Então, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes. Porque nós podemos ir em tudo quanto é lugar. Mas o que vem de fora não nos alcança. Não é o que sai da boca, é o que sai do coração. Não é o que entra pela boca que nos contamina, mas o que sai do coração, o que sai da nossa vontade. A nossa vontade é poder. É um poder de transformação. É um poder de cura. Então, se eu busco um conhecimento, se eu busco me estabelecer de uma forma, tudo isso também vai estar dentro de nós. Nós temos todos, nós somos o universo de Deus. Nós estamos ligados mutuamente, todos nós, nessa frequência de amor de Deus. Somos todos um. Somos buscadores de nós mesmos. Então, diante daquilo em que nós estamos atrás, achando que está lá fora, vamos olhar para dentro. Porque nós somos a nossa cura. E é por isso que a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, ela começa aqui. Quando eu reconheço as minhas sombras e quero mudar, e busco essa mudança. Então, essa era a nossa mensagem de hoje, que possamos ter alcançado, em algum momento, o coração das pessoas que estão aqui presentes nesse momento, e aquelas que irão assistir em outro momento, que fica aqui a nossa mensagem dessa noite, de uma forma, numa conversa, mas que a gente procura trazer, de alguma maneira, compartilhar a nossa vivência e tudo aquilo que nos é permitido. Você pode fazer a prece final, aí você quiser, pode deixar o seu contato, né, para a pessoa conectar com você, Aurélio. Com certeza. Bom, meu nome é Aurélio Gama, eu tenho aqui no Instagram, tem também Aurélio Gama, é só procurar, faz uma vivência. Tem aqui, vai ficar também na página, né, do Estudando o Evangelho. Então, é muito bom estar aqui com todos vocês essa noite e vamos fazer a nossa prece final.
Agradeço de coração a presença de todos e todas as pessoas e que possamos estar juntos nessa caminhada, nessa jornada, tanto no campo físico quanto espiritual, que o planeta e a humanidade nós precisamos estar unidos nesse sentimento, nas nossas intenções, num propósito maior de luz por todo o planeta e todos aqueles que buscam a cura. Então, vamos fechar os nossos olhos. Nesse momento, vamos trazer aquela imagem do Cristo, caminhando ali no mar da Galileia, pisando na areia, caminhando sozinho, vindo em nossa direção. E nós estamos ali sentados sobre uma pedra, aguardando a sua chegada. E ele vai chegando bem calmamente, suavemente, tocando os pés nas ondas do mar e abre os seus braços, com um sorriso tão envolvente, e nos diz assim: meus amados, aqui estou, não para poder só trazer a minha presença, mas que juntos possamos unir os nossos corações nesse momento, nessa prece, alcançando aqueles sofredores que se encontram em todos os locais, nos dois planos da vida. Para as mães que choram, os filhos que perderam seus pais, os doentes nos hospitais, os que estão nos sanatórios, os que se encontram nos orfanatos, nos presídios, e por aqueles que adentraram ao plano espiritual no dia de hoje e que também buscam lucidez, clareza. Que essas preces, as vibrações desse momento, envolvam a todos nesse instante com um grande abraço do Cristo. Com seu sorriso acalentador, com esse calor de amor que nos promove a cada dia, que nos impulsiona a nossa fé, a nossa vontade, a nossa determinação, envoltos nesse manto de amor e de luz da sua vontade, pelo nosso grande irmão Jesus. Que a paz do Cristo que seja em cada um dos lares nessa noite, que alcance a todos, agora e todo sempre. Que assim seja. Aurélio, muito obrigada, tá? Obrigada a todos aí, que Jesus abençoe cada um de vocês, um bom trabalho, Aurélio. Mais Obrigado, tarde a gente vai conversando, viu? Tá vai certo. ter mais uma vez, tá? Obrigado. Bom, Fique com Deus. ótimo Obrigado. final. Gratidão a todos. Um beijo de boa noite para todos. Paz e luz.